Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Me chamo Marlon Borba, sou pastor e estou aqui contigo todos os dias. Hoje eu quero falar sobre não tornar comum aquilo que é tão especial, tão sobrenatural. E quando eu falo a respeito disso, eu estou falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Sabe que estamos vivendo dias que as pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. O que eu quero dizer com isso é que o evangelho da graça, ele acabou sendo muito confundido ou até distorcido. Então hoje as pessoas, por exemplo, eles falam assim, não, nós estamos no tempo da graça, como se isso fosse aval para fazer tudo o que é desejado. E na verdade isso não é uma verdade. E eu te provo. Veja, primeiro a gente precisa entender sobre um pouquinho o que é graça, né? Graça não é o aval para pecar. Graça é justamente o favor, a capacidade de Deus, a capacitação de Deus para que eu não viva em pecado. Então, se antes havia uma sinalização dizendo não faça e eu não conseguiria fazer, né, eu não conseguiria obedecer, hoje, na graça, eu consigo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo gera em mim a capacidade, a habilidade, a força que eu preciso para andar em vitória sobre o pecado, sobre aquilo que, né, é contrário à palavra de Deus, mas também, óbvio, andar ou ter uma vida em onde Deus ele se agrada de mim, no sentido de que eu obedeça a palavra, que eu faça aquilo que ele espera que eu faça, baseado na própria palavra dele. E por que eu iniciei esse vídeo falando sobre isso? Porque por causa dessa distorção, muita gente acaba tendo uma vida leviana, uma vida, né, negligente, uma vida em rebelião, em rebeldia. Por que isso? Por causa dessa distorção. E aí eu me lembrei do texto das Escrituras Sagradas, lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, 1 ao 7, que conta uma história. A história é que o rei Davi decide levar a arca de volta para Jerusalém. E o que era a arca? A arca representava a presença de Deus e santidade entre o povo. Ela foi transportada em carros de bois. Eles copiaram o método dos filisteus. Então, quem transportava a arca em carros de boi eram os filisteus. O povo de Deus, eles deveriam carregar a arca, né, sobre os ombros dos levitas, como Deus havia ordenado, e isso está lá em Números. Durante esse transporte, o carro ele sacode, os bois eles tropeçam e a arca praticamente vem ao chão. E Uzá, ele estende a mão na arca para segurar. Quando isso é feito, quando Uzá faz isso, a Bíblia vai dizer que Uzá ele foi fulminado de repente, ele foi morto por causa desse ato. Por quê? Porque era muito claro que Deus já havia instruído que ninguém poderia tocar, porque se alguém tocasse, morreria. Então, por que que Uzá fez isso? Tu sabe que em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1, a arca ela fica na casa do pai de Uzá por cerca de 20 anos. Então Uzá ele cresceu perto da arca. Uzá estava crescendo e a arca estava ali, na casa dele. Agora imagina, algo tão especial, o que deveria ser, né, deveria produzir um temor, passou a produzir um costume, uma rotina. Ah, tá aqui. Então Uzá jogava videogame, contextualizando, claro, e a arca estava do lado. Uzá ia para a escola, voltava, a arca estava do lado. Tipo assim, ah, tá aqui. Presença de Deus tá aqui, tudo normal. Eu já tô tão próximo mesmo, tanto faz, vou fazer as coisas aqui e a presença de Deus continuará aqui. Não, nada do que eu faça de diferente fará com que a presença de Deus não esteja aqui. Porém, se tornar costume foi o grande erro que nós vemos cometido depois de alguns anos por usar. Por quê? Porque talvez a nossa mente a gente fala assim, poxa, uma boa ação usar se movimentou para que a arca não caísse. Mas veja, na perspectiva bíblica, Uzá achou que o que ele estava fazendo era o que ajudaria o próprio Deus. Sabe, eu estou fazendo algo que é pela minha força que as coisas estão dando certo. E esse é um erro, gente. Essa história nos remete a algo que aí sim eu quero aplicar para as nossas vidas hoje. Você não pode tornar as coisas de Deus como se fossem comuns, rotineiras. Por quê? Porque
o que você precisa entender é que relacionamento não pode se confundir com irreverência. Então, Deus está tão próximo de mim, eu estou vivendo o tempo da graça, Deus é tão amoroso, uau, Deus é isso, o que eu quero Deus faz, ao ponto de confundir as coisas. Primeiro que as pessoas acabam vivendo então nessa vida vivendo como Uzá viveu, sabe? Frequenta a igreja, cantam os louvores, até servem, alguns lideram, mas perderam o temor. Eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para os homens, mas eu estou fazendo para Deus. E quando a gente faz algumas coisas para Deus, como se estivesse fazendo para qualquer pessoa, aí é o risco, porque o risco é de Deus não estar mais com você, o risco é de Deus não estar te aprovando e você confundir as coisas achando que porque você está fazendo, tudo está muito certo. Então não confunda ou não torne comum aquilo que é tão maravilhoso, aquilo que é tão especial, sabe? Quando você vai para a igreja, algumas pessoas hoje começam a dizer assim: não tem que ir para a igreja, eu não preciso ouvir Deus na igreja, eu posso ouvir Deus na minha casa, eu posso ouvir Deus no meu quarto. Veja, isso não é completamente errado, só não é completo. Por quê? Porque quando você fala que você não precisa ouvir a Deus na igreja, esse é a instrução errada que você tem. Por quê? Porque a igreja é um lugar separado para que você possa ser ministrado, para que você possa servir, para que você tenha comunhão com os irmãos. Então, uma coisa não substitui a outra. Ou outras pessoas falam assim: não, mas eu ouço o que Deus quer falar comigo daqui da minha casa. Eu pego aqui o YouTube e eu não estou dizendo que isso está errado, mas é incompleto. Por quê? Porque se você tem condição de estar no ambiente da igreja, se você tem condição de estar com os irmãos, se você tem condição de se locomover, de estar. Por que você prefere ficar no YouTube? Sabe por quê? Porque você tornou as coisas tão especiais e sagradas como se fossem comuns. Então você ouve uma ministração no YouTube e você está lá deitadão, você está lá tomando um café, você está comendo um chocolate, você está, sabe, fazendo outras coisas. Isso ele tem que fazer parte também da sua vida, mas não pode substituir aquilo que é tão especial. Quando você se arruma para ir para a igreja, você vai com o coração com expectativa, você vai alegre, você vai regozijante. Então uma coisa não pode ser trocada por outra. E por que eu estou falando isso, né, nessa manhã aqui contigo, ou independente do horário que você assista? Porque se você tem uma vida que as coisas estão tão na rotina, é costume, é normal, acaba que você perde uma sensibilidade, você perde o temor, você perde a santidade. E isso aí é um passo para a ruína. Usar, ele pagou um alto preço pela sua desobediência, mas a desobediência não foi numa mal intenção, ele não estava mal intencionado. O grande problema é que ele tornou familiar aquilo que deveria ter temor. Então, não coloque no mesmo nível as coisas de Deus com aquilo que você faz, sabe? Às vezes você diz assim: eu amo o meu Deus, e você usa a mesma palavra, a mesma intenção para falar assim: não, mas eu amo o meu carro. Então você está colocando, sabe, os objetos no mesmo nível de Deus. Você diz assim: não importa se eu não faço isso, Deus me entende. Você está familiarizando, como se Deus fosse conforme a sua cabeça, conforme a sua imagem. E na verdade nós somos a imagem e semelhança de Deus e não ao contrário. Então fica de lição aqui para todos nós: não torne comum, sabe? Por causa da familiaridade. Não, mas é que eu ouço meu pastor toda semana, então ele já é meu amiguinho. Não é isso. Coloque as pessoas no seu devido lugar e trate elas com a devida honra que elas têm. Porque o meu líder é desse jeito, eu já falo assim, no mesmo nível com ele. Não é sobre isso. Você não pode fazer isso. Você precisa entender quem são as pessoas que estão à sua volta e a maneira de tratar. Então, é muito importante você não confundir as coisas, sabe? A vida com o Senhor, a vida com Jesus é uma vida de reverência, de santidade, de temor. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Então, a partir desse vídeo, comece a tratar as coisas de Deus com mais seriedade. Vai para a igreja, sirva com alegria, faça as coisas com reverência, porque eu tenho certeza que através dessas posições, esse teu posicionamento, você vai desfrutar de muito daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, eu abençoo o seu dia, em nome de Jesus.